Olá, você é acupunturista, estudante de acupuntura ou profissional da saúde. Venha rever alguns conceitos, reforçar esses mesmos conceitos ou ainda entender como é a ocorrência da desarmonia, da constipação, segundo a visão da medicina tradicional chinesa. Sou o professor Luiz Alfredo, especialista em acupuntura e em gestão da saúde. E vamos começar a nossa conversa explicando um pouco o significado do termo constipação ou obstipação. Esse termo é utilizado para descrever o movimento lento de conteúdos excessivamente firmes através do intestino grosso, com isso gerando evacuação esporádica de fezes duras e pequenas. Portanto, obstipação pode indicar vários sinais distintos, entre os quais destacamos movimentos intestinais que não ocorrem diariamente, fezes secas e formato anormal das fezes. Destacamos ainda os fatores etiológicos que desencadeiam a obstipação, dentre eles alimentação, estresse emocional, falta de atividade física, e aqui a gente destaca também pacientes acamados ou mesmo cadeirantes que apresentam uma condição ainda mais desfavorável, prejudicando o funcionamento intestinal. Doenças febris que também podem provocar a obstipação. Para os estudantes de medicina chinesa, a gente destaca também que os principais zang envolvidos nessa desarmonia são estômago, intestino grosso, baço, pâncreas, fígado e rim também envolvido. Então, eu tenho tanto órgãos e vísceras que fazem parte do tratamento ou da visão que a medicina chinesa atribui à obstipação. Uma coisa que é interessante a gente destacar, até como curiosidade, é que a quantidade de fezes evacuada varia de uma cultura para outra. Por exemplo, na África rural, cerca de 400 a 500 gramas de fezes são evacuadas por um adulto. Comparativamente, nos países ocidentais, os adultos evacuam cerca de 80 a 120 gramas de fezes diárias. É uma grande diferença pelo tipo de alimentação, pelo estilo de vida que cada um tem. Da mesma forma, o horário de trânsito das fezes nos intestinos também varia de acordo com a cultura, ou seja, na África rural varia de 1,5 dias para os países ocidentais, chegando até 3 dias. Qual a condição normal ou qual a condição ideal para o funcionamento dos intestinos? Seria que os intestinos funcionassem normalmente, diariamente, e as fezes deveriam apresentar uma coloração levemente marrom, de formato aproximadamente cilíndrico, que a gente diz o tal do formato bananinha, e com algumas polegadas de comprimento. É importante também sempre frisar que a medicina chinesa não trabalha ou não deve trabalhar a sintomatologia, mas sim, através de uma anamnese completa, identificar os chamados padrões de desarmonias. Num primeiro momento, o estudante, ou mesmo alguns acupunturistas, tendem a avaliar que o tratamento da obstipação é algo simples, só que nós temos inúmeras desarmonias presentes, envolvendo calor, envolvendo qi, envolvendo deficiência e envolvendo o frio. Dentro do calor, a gente destaca desarmonia de calor do estômago e no intestino grosso, calor de fígado também, e o calor agudo decorrente das doenças febris. Em relação ao qi, destacamos a estagnação do qi do fígado, movimento necessário para o peristaltismo, movimentação do bolo fecal. Já para deficiência, amplia um pouco mais, porque eu tenho a própria deficiência do qi, eu tenho a deficiência do sangue, deficiência do yang e deficiência do yin, e também agregando a questão do padrão do agente patogênico frio presente nessa desarmonia. É importante destacar também o grande aliado que são as pastilhas stipler, que constituem uma terapia não invasiva e que
possibilita a manutenção, a presença das mesmas por até 5 dias no corpo do nosso paciente. E com isso, nos ajuda a potencializar e agilizar o resultado que nós buscamos. Apesar de muitos padrões de desarmonia, selecionei a deficiência de Ti com os respectivos pontos que a literatura nos apresenta para o tratamento. Qual o princípio a ser adotado no padrão de deficiência do Ti? A conduta do tratamento seria tonificar o Ti e, simultaneamente, umedecer os intestinos. E aí temos alguns pontos específicos para isso. Com o objetivo de tonificar o Ti e umedecer os intestinos, alguns dos possíveis pontos a serem utilizados, por exemplo, seria o Bexiga 21, que é o chu dorsal do estômago, com função energética de tonificar o Ti do estômago, sendo utilizado também para o movimento descendente do Ti do estômago, que por sua vez auxilia no movimento intestinal. Temos também o Bexiga 25, que é o chu dorsal do intestino grosso e também auxilia no movimento intestinal. Passando para a parte anterior do nosso organismo, eu tenho o BP15, que estimula também o movimento intestinal junto com o estômago 25, que é o ponto de alarme do intestino grosso. Juntos, eles têm um potencial para estimular o trânsito do bolo fecal. Temos também o VC6, ponto forte, extremamente forte energeticamente do meridiano do vasoconcepção, característica AIM, e aqui nós destacamos a função de tonificar o Ti no TA inferior. Quando a gente desce um pouquinho mais, nós temos o E36 junto com o BP6, que também promovem o movimento do Ti, estimulando a descendência do bolo fecal. A junção desses pontos, ou eventualmente alguns outros pontos, sendo estimulados com a pastilha Stipper, melhoram, aceleram o processo de eliminação da constipação.